Como nós vimos, essa é a primeira vez na pesquisa que a aprovação do governo Lula supera numericamente a reprovação, hein? É a primeira vez que isso acontece em muito tempo. Muito tempo. Então, assim, pelo menos desde o ano passado, o governo sempre teve a reprovação sendo maior do que a aprovação. O que é uma notícia ruim para qualquer governo, mas pior para um governo que busca a reeleição. Então, isso isoladamente já era ruim. Agora, houve pela primeira vez, e é muito pequena a diferença, 48, 47. Se tiver a margem de erro, talvez... Então, esqueça o que a gente está falando. Mas é um ponto importante, porque é a primeira vez que esse pontinho ele passa o outro, o da aprovação. A gente pode colocar aqui, inclusive, enquanto o Theo fala, a gente coloca ali o 48, 47. Theo. Porque esse gráfico que a gente vai mostrar, ele é muito maior, esse é só um recorte. Quando a gente pega ele inteiro, há um ano e pouquinho, ele estava em 49 em maio, 49 de reprovação, aprovação 46. A gente chegou a um momento e está 48 de aprovação e 47 reprovando o governo do presidente Lula. Mas há um ano, ainda em 2025, para se ter uma ideia, era 53% de reprovação, a linha vermelha, e 43% de aprovação. Então foi uma mudança e tanto do governo. Demora, obviamente. Demora até para algumas propostas e medidas serem sentidas pela população. Vou dar um exemplo que essa pesquisa traz. A percepção de quem é impactado pela isenção do imposto de renda. Sim. Quem vê que melhorou significativamente a vida, passou a aumentar ao longo dos últimos 2, 3 meses. Então, você vê, há uma demora de o que é colocado na rua passar a ter efeito na vida das pessoas. E o governo começou a ver isso em alguns pontos que ajudam a entender por que a aprovação está melhor. Não é um fato sozinho, há uma série de fatores. Perfeito. Então, é uma boa notícia para o governo do presidente Lula e para a pré-campanha do presidente Lula alguns pontos dessa pesquisa. E olha que nem começou a valer de fato a isenção, né? Porque é o exercício de 2026 para quem vai declarar em 2027. Exatamente. Mas aos pouquinhos as pessoas vão absorvendo a informação, Vão absorvendo, já vão fazendo as contas, vão vendo que isso vai ter um impacto, sim, na vida delas. Algumas das boas notícias para o presidente Lula, como governo e como pré-candidato à presidência da República. A rejeição dele está em queda. A aprovação está em alta, a desaprovação está em queda. E essa avaliação de se ele merece ou não continuar, a gente viu ali. A maioria acha que não deve continuar, mas essa maioria é menor do que já foi no passado. Então, os que achavam que ele não deve continuar já foram mais lá atrás. Agora são muitos, mas são menos do que antes. Então mostra que há uma trajetória de queda importante nesse ponto do se merece ou não continuar. Tudo isso junto mostra que há mais boas notícias do que más notícias. Quais são as más notícias? Ainda tem uma rejeição alta. É normal para um pré-candidato à presidência que é presidente da República ter uma rejeição alta como essa. Outro ponto negativo, fatores econômicos. A percepção de piora da economia é um ponto. A percepção de que está mais difícil de conseguir emprego, que também está nessa pesquisa, é um outro ponto. Há uma trajetória de piora nessa percepção do eleitorado de que está difícil conseguir emprego nesse ano em relação ao que estava no ano passado. Então isso é uma má notícia para o governo, acende um alerta de para onde o governo deveria ou poderia correr para tentar corrigir e ajustar a rota. Também é ruim o fato de aquela associação do Jacques Wagner. Ali é uma má notícia. Se eu não me engano, 62% vem algum tipo de impacto. A gente pode colocar seja ali, muito negativo ou seja pouco negativo, mas há uma percepção de que o fato de o ex-líder do Senado, do governo no Senado, Jacques Wagner, ter sido alvo de busca e apreensão no âmbito da Operação Compliance Zero... 37 mais 25... 62%. 62%. Que alto, acham né? que impacta muito negativamente ou pouco negativamente. Mas assim, vai impactar, 62%. Sabe o que é curioso? Não está aqui, mas na pesquisa mostra detalhadamente quais são as parcelas do eleitorado que foram ouvidas sobre isso. E entre ou seja, lulistas, independentes, bolsonaristas, entre os lulistas, 61% acham que ali é ruim, que vai ter um prejuízo, que vai dar ruim e que ele errou ali no âmbito do caso Master. Então,
mesmo entre... Porque os bolsonaristas acharem uma coisa, os lulistas acharem é outra completamente diferente. Então, não pega bem. E para o Flávio, ainda a questão da Michelle Bolsonaro é uma questão, a pesquisa deixa isso muito claro. A despeito disso, as pessoas que acham que se ela participasse da campanha mudaria, as pessoas acham que não mudaria. Então, tem umas curiosidades nessa pesquisa, mas mostra que ainda há uma dificuldade. E que o Dark Horse, por mais que estivesse precificado, e a gente trouxe essa apuração dentro da campanha, falam, não, está precificado o caso do Dark Horse. Tá, mas mesmo assim não conseguiu reverter a trajetória de queda. Desde o Dark Horse, a situação ficou ruim no desempenho de pesquisa eleitoral para o Flávio. Vamos de rejeição com a Larissa Rodrigues? Flávio Bolsonaro, Larissa, aparece com 57% de rejeição e Lula 50%. Para quem respondeu conheço e não votaria neles. Larissa Rodrigues. Elisa, a gente vai aqui olhando os números e tentando entender melhor, você vê na tela agora, e o quanto isso me chamou a atenção, Elisa, e tem chamado, obviamente, também a atenção do Palácio do Planalto e principalmente da campanha de Lula. Vou destacar esses dois, porque de acordo com as pesquisas eles estão na frente, claro, a gente vai olhando sempre e ouvindo os demais candidatos, mas eu queria destacar esses dois porque diante dessa rejeição, eu tentei falar também com fontes do Palácio do Planalto e com o pessoal ali da campanha de Flávio Bolsonaro. Há um otimismo claro ali dentro do Palácio do Planalto, porque o Lula, nessa rejeição, que ainda é grande, houve uma queda nos últimos meses. Estava pegando aqui, ó. Em abril, a rejeição do Lula era de 50%. De 55%. E nessa, agora, a gente vê de 50%. Então, são 5 pontos na queda da rejeição. E, claro, isso foi comemorado porque é acima da margem de erro. Então, o entendimento ali da campanha do PT, que tenta e que andava calada nos últimos tempos, a gente estava até com dificuldade de falar, mas quando a notícia é boa, claro, eles vêm nesse tom de comemoração. Do lado do Flávio Bolsonaro, foi um pouquinho inverso, Elisa, a gente teve aí um aumento nessa rejeição. Deixa eu pegar o dado certinho aqui, ó. Em abril, era 52% de rejeição do candidato do PL e agora nessa pesquisa passou para 57%, 4 pontos percentuais, também acima ali dessa margem de erro e dessa oscilação. Dentro da campanha de Flávio Bolsonaro, essa pesquisa de hoje como um todo, ela caiu quase como uma surpresa, já que outras pesquisas vinham trazendo ali algo muito parecido. Falamos sobre isso no início da semana, de que eles estavam em manutenção, tanto Flávio quanto Lula. Então, quando chega ali uma intenção de voto maior para o Lula neste momento e um aumento na rejeição de Flávio Bolsonaro e uma diminuição de Lula, há ali até algumas pessoas da campanha dizendo que vão judicializar, que essa pesquisa estaria errada, como normalmente costuma fazer. Mas o que dá para a gente afirmar, acima da margem de erro, essa pesquisa traz um momento bom para o presidente Lula, aumento ali em intenções de voto, que o Theo destacou para a gente, e diminuição na rejeição. Do lado de Flávio Bolsonaro, acende um alerta na campanha, tanto segundo turno, primeiro turno e principalmente essa questão da rejeição. Eles ainda negam, dizem que pode ser algum erro da pesquisa, mas claro, vão começar a tentar entender internamente o que poderia ter acontecido e há, por enquanto, entendimento que ainda está batendo principalmente a questão do tarifaço, que a gente vai falar mais à frente.